Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos à nossa casa espírita. É sempre um privilégio, uma alegria a gente estar presente aqui, recebendo essas energias renovadoras, como bem fez o nosso presidente ao ler a prece de São Francisco, tão atuante, tão grandiosa e principalmente concernente com o tema que hoje vamos abordar. Vocês sabem que esse mês de setembro é o Setembro Amarelo, esse símbolo que surge para que a gente saiba apreciar e valorizar a vida em todas as suas dinâmicas. Então, dentro do que a doutrina espírita nos ensina e nos proporciona, encontrarmos alguns subsídios que nos deem esse entusiasmo e alegria de viver, para que nunca incorremos no ato de desistir dela. Então a gente buscou da série Explorando o Evangelho, que é uma série que Emmanuel escreveu o livro Fonte Viva através de Chico Xavier, em que ele intitula Incompreensão. Mas antes de chegarmos ao tema que ele se inspirou através do apóstolo Paulo, esse grande apóstolo de Jesus, emissário, que é responsável por trazer a todos nós a compreensão do cristianismo. Então, uma colaboração da nossa querida professora Maria Augusta, nossas aulas de quarta-feira, ela nos entregou um textozinho maravilhoso, que diz o seguinte: Setembro Amarelo. Plante essa sementinha de amor, há um recomeço sempre que precisar. Plante um girassol. O intuito é simbolizar o cuidado com a vida e com o outro. Plantando boas atitudes, cultive com o amor e verá florescer que sejamos todos os dias como um girassol de costas para o escuro e de frente para a luz. Vejam quão maravilhosa é esta mensagem, onde nós, cristãos, que buscamos sempre compreender mais e melhor, através da doutrina espírita, a nós mesmos, para que a gente possa crescer na nossa jornada evolutiva. E diante das dificuldades e adversidades que vivemos em nossas vidas, onde a gente busca, claro, a caminhada para a nossa formação, tanto intelectual, profissional e de vivência familiar, que são sempre o nosso seio de informação. E ali a gente busca ter essa preparação para a vida, para que a gente possa trilhar com segurança a nossa sustentabilidade. Mas somente isso não é o importante. Hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, onde esse instrumento, que deveria ser uma ferramenta para nos servir, a gente está se tornando escravo dela. É claro que se a gente souber consistencialmente, a gente vai saber usá-la e não se tornar escravo delas, porque existem distrações que são boas, mas existem outras que são más e acabam muitas vezes fazendo com que a gente se distraia do principal, que é a nossa vivência e a nossa formação ética e moral, não tendo assim uma preparação adequada para a nossa vivência. E isso ocorre que muitas vezes, principalmente hoje, a gente vê muitos jovens que se perdem nesses caminhos e acabam desistindo de si próprios. E quais são os ingredientes necessários para que a gente possa vivenciar e lutar contra isso? Então, dentro da nossa pesquisa, dentro da nossa procura de trazer esse tema para a nossa reflexão, que é um tema bastante delicado, a gente encontra no Evangelho de Jesus ensinamentos, como veremos logo a seguir,
Mas também, antes disso, a gente falar de uma doença que nos ocorre em função dessas distrações, que é exclusivamente a gente perder um daqueles ingredientes que é o afeto, que é o amor que Jesus nos ensinou, que é o primeiro amor que a gente recebe, porque o afeto a gente aprende a vivenciar em casa através da família. E esse afeto ele não se estende apenas para as crianças, mas para todos aqueles elementos que fazem parte da família, desde os idosos. Eu, chegando já na fase de idoso, agora esses dias estive lá no banco, lá peguei uma ficha preferencial. E muitas vezes a gente também delega em função da nossa convicção e busca na área profissional, esquecendo esses elementos fundamentais que são a nossa família. Então, o afeto, qual o ingrediente que ele precisa? Precisa a atenção, a cortesia, a consideração e a presença. Esses são os ingredientes fundamentais que vão dar estrutura e suporte para que a gente possa vivenciar as adversidades da vida. Hoje se fala muito da geração mimimi, se fala muito das pessoas idosas que não podem acompanhar o progresso e a evolução porque não temos condições de absorver tudo. Mas o fundamental e o preponderante é a gente ter o suporte e o apoio familiar. Todos são importantes. Então, senhores, para ilustrar isso, de que é necessário para a gente adquirir essa confiança, essa preparação para a vida, a gente buscou, através de dois autores gaúchos e vacarianos, alguma forma ilustrativa que nos demonstre isso, dentro do contexto do que nós nos propomos a trazer esse tema para a reflexão aqui esta noite. Então, buscando, através do nosso patrono da Feira do Livro, Dr. José de Jesus Camargo, que é uma mente brilhante e maravilhosa, escritor de algumas obras grandiosas, e eu, como sou um amante da literatura, não pude deixar de trazer essas histórias de um livro que ele escreveu, de crônicas. Crônicas são narrativas do cotidiano, da sua vivência a nível de ser um médico do hospital, pronto-socorro, principalmente naquele atendimento às pessoas mais humildes. Então ele faz essas narrativas, conta essas histórias de uma forma tão sublime e tão grandiosa que somente uma mente brilhante pode. Como médico, nós já o conhecemos. Então, gostaria de parabenizar também a comissão, a nossa feira, que eu trouxe como patrono. E teremos o privilégio de ir e ver, de conhecê-lo ao vivo e a cores, não somente através das suas lives, né? Mas não somente através das suas obras, mas ele estará presente aqui na nossa cidade durante essa semana. E ele conta uma história e num atendimento de um ambulatório, essas pessoas humildes, de uma das crônicas dele, desse livro aqui, que é Se Você para Você Cai, ou Se Servir para Você Utilize. Então, a experiência dele como médico, na vivência, ele aprendeu muitas coisas e transmite para que nós possamos aprender a valorizar grandiosamente a nossa vida. A falta que fazem as coisas mais simples. Ele diz o seguinte: o consultório pode ser um lugar monótono, desanimador, mas também pode ser divertido e estimulante. Claro que de uma parte como se vai depender do que você leva consigo, mas o mais instigante é não ter a menor ideia do que vai encontrar. Então ele conta a história de quando ele foi chamar uma senhora
para a consulta, ele disse: Dona Rosaura. A Dona Rosaura não atendeu de forma imediata. E ele insistiu, e aí viu uma senhora velha já, com dificuldade ao erguer-se, como se fosse fazer aquela primeira atividade do dia. Então ele vai lá, no intuito de cumprimentá-la, estende a sua mão, ajuda a levantar e a leva até o consultório. E aí ela chega lá e ele pergunta para ela: Então, Dona Rosaura, quais são as suas queixas? Ah, doutor, me desculpe, o senhor vai ficar bravo comigo, mas é que eu não tenho dor alguma, nenhuma doença. Só vim aqui exclusivamente para ver o senhor, para ter o prazer de conversar contigo. E lhe digo mais, lá na sala de espera tem mais 2 senhoras, mais jovens do que eu, que também não têm nada. Elas devem estar agora morrendo de ciúme e de inveja por o senhor vir me buscar e trazer com a sua mão. Então vocês vejam como é grandiosa e interessante a gente observar que as coisas simples da vida, como um simples gesto de estender a mão a alguém, é tudo que faz a diferença. É tudo que nos proporciona adquirir alegria e o entusiasmo pela vida. Numa outra história dele, ele conta de uma forma maravilhosa. Depois vocês compram o livro lá na feira e vocês vão ler e vocês vão se divertir e levar isso como inspiração para a vida. Ele também é escritor na coluna da Zero Hora da Vida, né? E lá ele recebe interação com os leitores que gostam dele, assim como eu, e mandam histórias que trazem essa relevância para mostrar o quanto o bem faz bem. Ele conta a história de uma vendedora de uma loja de grife, de roupas femininas, né? Onde uma senhora obesa, alta, entra naquela loja e começa a passear pelas estantes à procura de um vestido. E a Vera Lúcia, a vendedora, olha aquilo e fica: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E ela continua na sua pesquisa até tentar encontrar o que ela buscava ali. Mas, vendo que não a encontrava, e a Vera Lúcia ficando aflita, como irei dizer a esta senhora que não temos o número dela? Mas daí, esta senhora chega para Vera Lúcia e diz: vocês não têm tamanho GG aqui, né? E a Vera Lúcia, naquela inspiração, faz o seguinte: como que não? Olha o tamanho do meu abraço. E aquela senhora chora de emoção, porque fazia tanto tempo que ela disse que ninguém a abraçava. Então, vejam, senhores, como é importante a gente encontrar no seio de pessoas que têm essa grandiosa sensibilidade, mostrar para a gente um pequeno gesto que pode fazer toda a diferença. Lembre-se do que falamos anteriormente. Os ingredientes do afeto, o que são? A atenção, a cortesia, a consideração e a presença. Quantos de nós buscamos isso? E se a gente não proporcionar isso aos nossos filhos, aos nossos parentes, aos nossos amigos, como iremos vivenciar só essas distrações que só corrompem a nossa mente, que só nos deixam hiperativos? Bem, senhores, também, para uma ilustração, o Seu Perim nos premiou com um post maravilhoso, direcionado aos pais, que veio da federação, mas essa frase me marcou e ela é contundente diante disso que nos propomos para falar nessa noite, que é um tema sempre para a nossa reflexão. Como pais, somos jardineiros
E quanto mais atentos e dedicados formos, mais belo poderá ser o nosso jardim. Então, por mais que a vida seja difícil para nós hoje, temos que encontrar tempo e dar atenção às nossas crianças para que eles possam não somente receber informações, mas o afeto, o carinho, como disse, os ingredientes que formam o afeto, que é o que Jesus nos ensina, que é o amor fraternal, que é o amor incondicional, é a atenção, a cortesia, a consideração e a presença. Buscando através de uma forma ilustrativa também de um outro autor gaúcho e vacariano, desta vez um poeta, Dr. Renan Kramer Bueira. Ele já tinha escrito várias poesias em vários ensaios e agora nos premia com o seu primeiro livro, Dentro de Si. Superar-se a cada dia. O nome da poesia é A Fogueira. Superar-se cada dia, renovar-se a cada manhã, ser seu próprio guia, ter seu próprio guia, fazer de seus atos seu divã, honrar as marcas do rosto, sentir sem privação, provar da vida todo gosto, tomar a si como inspiração, saia de sua caverna, retome o seu poder, leve nos olhos a fogueira que afasta qualquer anoitecer. Então, a gente sabe que os poetas procuram a inspiração através da sensibilidade de sua alma, que proporciona traduzir em palavras os sentimentos e as emoções verdadeiras. Então, são pequenas coisas, são pequenos gestos que o bem faz o bem. Então, dentro do nosso tema que iremos abordar, dessa parte evangelizadora que emana do nosso Mestre Jesus e que a doutrina espírita, em sua riqueza, nos proporciona através dessas mentes grandiosas que o Espiritismo trouxe, como Chico Xavier, como Emmanuel. Então ele faz a leitura do Evangelho de Coríntios 1, 9, 22, que diz o seguinte: este é o ensinamento de um dos grandes emissários de Jesus, que é Paulo de Tarso. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Grandioso esse ensinamento, né? Como a gente pode fazer para salvar alguns? Quem são os nossos próximos, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos? É este meio que é o nosso primeiro contato. E aí, renovando-se de uma consciência expandida e preparada, como diz o poeta, aprendendo a admirar a luz da fogueira, para que um dia a gente possa estar entre as estrelas, para que a sua luz não nos ofusque e possamos resplandecer. Então, Emmanuel, com o título Incompreensão, baseado nesses ensinamentos de Paulo de Tarso, nos premia com esse brilhante texto. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos do teu caminho. Todos nós passamos por dificuldades, temos as nossas fraquezas, os nossos vícios, as nossas imperfeições, que são as nossas sombras. Mas somos direcionados para a luz. E como esse aprendizado que Jesus nos ensina através do seu emissário, a gente tem que sempre buscar e encontrar e renovar-se através dessa luz. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio. Observa-lhes os princípios da ação. Mais uma vez, ele exorta aqui que quando nós atingimos um determinado patamar, onde já temos condições de servir, que a gente não esqueça de o fazer.
Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscientemente a vida mais alta. Lembrando novamente, no Setembro Amarelo, que sejamos todos os dias um girassol para de costas para o escuro e de frente para a luz. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sobre o nevoeiro da ignorância e da maldade. A luz ofuscante produz a cegueira. Mais uma vez, aprendamos, como disse o poeta, a admirar a luz da fogueira, que nós, oriundos da caverna, na escuridão, qual foi o primeiro contato com a luz que nós temos? Através do fogo, para que um dia possamos alcançar as estrelas e ela não nos ofusque, para que a gente possa resplandecer. Gradua as manifestações de ti mesmo, para que o teu socorro não seja destrutivo. Ou seja, na condição evolutiva, tanto ética, moral, intelectual e materialmente, a quem nós formos servir, que não sirvamos com prepotência ou com arrogância, mas sim com humildade, sabendo que um dia já passamos por esta situação e que talvez, se não aprendemos a lição da humildade, venhamos a passar novamente. Continua Emmanuel. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de sobretrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos o clima adequado à produção de utilidades para a vida. O que ele nos diz aqui, se não tivermos sempre o equilíbrio e a serenidade para sabermos quando estamos em condições de servir, quando estamos em condições de buscar a ajuda para nos melhorar. É este o equilíbrio da natureza, é isto que o Cristo nos ensina a vivenciar através de encontrar a sua luz. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. Novamente, uma lição onde aqui apela para a nossa humildade, para que quando nós servirmos, não sejamos prepotentes ou arrogantes a ponto de querer estar lembrando aquilo que fizemos em prol e em benefício daqueles que são os mais necessitados. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes, habilitados em massa, e sim alguns poucos a cada ano. Sabemos que nem todos têm o privilégio de cursar as diversas etapas dos ensinos que as escolas oferecem até chegarmos a algumas gradações, mas alguns, conseguem chegar, como vimos aqui através do poeta, como vimos através do Dr. José Jesus de Camargo, essa mente brilhante e grandiosa que tanto ajuda a humanidade. Toda a mordomia reclama a noção de responsabilidade, mas exige também o senso de proporções. Nessa frase, quando eu a li, me lembrei de uma historinha que eu tinha lido em uma outra obra, em que conta uma história mitológica de animais, em que o urubu está sentado, pousado em uma árvore alta, né? E que de repente um coelhinho serelepe vem correndo esbaforido e senta embaixo da árvore e olha para o urubu e diz: posso ficar um pouco aqui com você? Você está aí numa boa, não fazendo nada. O urubu, no auge da sua serenidade, dá uma olhada para ele: pode ficar, fique tranquilo. E ficou lá na dele, só. E para estar lá em cima, o que aconteceu? De repente surge uma raposa e creu, comeu o coelhinho. Ou seja, a moral da história:
para estarmos sem fazer nada, é necessário que estejamos atentos, que estejamos vigiando, que possamos orar, porque ainda não atingimos as alturas. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não esqueças que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Quantas vezes na escola nós importunamos aos nossos professores e até mesmo em casa aos nossos pais. Até agora observei ali a professora Adriane, quantas vezes era necessário se repetir lições que não aprendíamos porque ainda não tínhamos condições. Então, quando atingirmos esse patamar de evolução, que sejamos também, tenhamos a mesma humildade para ensinar sem arrogância e sem prepotência. Não clame, pois, contra a incompreensão, usando a inquietude e o desencanto, vinagre e fel. Ou seja, ao ensinarmos, tenhamos essa paciência, essa humildade, para que possamos transmitir verdadeiramente essa condição, esse estágio que agora nós momentaneamente estamos, para ajudar a salvar os poucos que tiverem em condições. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se na tarefa da salvação e do reajustamento. Ou seja, é difícil muitas vezes a gente atingir um determinado estágio de evolução e às vezes temos que ter a paciência de ensinar alguém, e mesmo que aquelas pessoas mais difíceis às vezes que nos afetam e que nos tiram o nosso discernimento e a nossa serenidade. Que estejamos sempre em condições de poder ajudar e servir sem reclamar. O bolo da matéria densa reveste-se de lodo. Quando arremessado ao poço lamacento, todavia o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem o prejuízo de nós mesmos. Brilhante, né? Autoexplicativo. E nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que para a vitória do bem se faz fraco para os fracos, fazendo-se de tudo para todos, a fim de que por todos os meios chegar a erguer alguns. Meus queridos irmãos em Jesus, então, diante de todos esses ensinamentos da mente brilhante e consagrada que recebemos, é por isso que eu amo a doutrina espírita, que nos permite trazer a luz do esclarecimento, que traz em cada um de nós o conforto e a consolação, e que nos permite ver que dentro dos pequenos detalhes, aí está a importância de como a gente pode ajudar e servir aos nossos familiares, valorizando assim a vida, para que sempre tenhamos o entusiasmo e a alegria de viver. Como disse na música do Gonzaguinha, viver e não ter vergonha de ser feliz. Para conseguirmos isso, fazendo o bem que o bem faz. Como disse o poeta, aprendemos a admirar a luz da fogueira, para quando chegarmos às estrelas, a gente não se ofuscar e puder resplandecer essa luz que um dia nós alcançaremos, porque foi assim que Jesus nos ensinou. É assim que ele disse que nós éramos deuses e poderia fazer o que ele faz. Então, meus irmãos,
neste setembro amarelo, que sejamos girassol, que esteja direcionado para a luz, que sejamos um aprendiz de admirar a beleza de uma fogueira para um dia compreender a luz das estrelas. Que possamos, através de gestos simples, porque a gente tropeça nas pedras pequenas, porque as grandes a gente vai evitar. Então, agradeço a todos a gentileza de sua atenção. E, gente, quero desejar a todos, como a Vera Lúcia, um meu grande abraço, GG, para vocês. Que o Senhor nos abençoe. Uma boa semana a todos. Boa noite. Boa noite.